Salve investidor! Bem-vindos ao Gestão Inteligente. Preparei alguns ativos que estou de olho, alguns pontos interessantes que o gráfico está mostrando para nós essa semana. Tem muitos papéis, eu tenho que selecionar alguns, toda semana eu tento trazer ativos diferentes e se tu quer ir direto ao assunto, aqui embaixo na descrição desse vídeo, é só tu clicar ali que tu vai ver direto o horário que eu estou falando de cada ativo. Então vai direto naquele que for do teu interesse e aquele que tu quer saber as análises. São análises rápidas que eu vou mostrar os principais pontos que a gente tem que ficar de olho. Se esse tipo de conteúdo é interessante para ti, inscreve no canal, deixa um like e compartilha. Bora para a análise. Salve pessoal, então vamos lá, vamos para nossa análise. Gosto de começar sempre mostrando o nosso índice Bovespa. Esse aqui é o gráfico que eu utilizo no dia a dia, tá? Mas para não confundir vocês com tantas informações no gráfico, eu gosto de usar um gráfico mais limpo, sem as médias móveis, sem os pontos de resistência, a gente vai traçar isso juntos. Então nós tínhamos uma região muito importante aqui que foi rompida, rompeu semana passada, que foi essa região aqui dos 97, 98 mil pontos aqui, ó. Esse é o ponto que foi rompido semana passada já, e o índice se sustentou acima deste ponto. Então nossa resistência era os 98 mil pontos e agora vai ser um suporte, tá? Então vou botar em vermelho aqui, a gente sabe que agora esse é o nosso suporte. O rompimento dessa região aqui vai nos levar aos próximos patamares de preço, que a primeira região aqui vai ser na casa dos 108 mil pontos, tá? Essa região aqui é interessante, ó, esse topinho aqui é um ponto interessante para a gente ficar de olho, que pode ser o próximo alvo do índice. O que pode ajudar bastante? Os bancos acordarem, os bancos seguirem uma movimentação de alta, como já teve e deu bastante força para nós na sexta-feira foi os bancos, e durante a semana o que trouxe o índice com força para cima foi as ações da Vale, que representam 10% do peso do nosso índice, são as ações da Vale. Então o primeiro ponto que a gente fica de olho aqui vai ser o alvo dos 108, nós já temos um pequeno suporte aqui que a gente se mantém acima dos 100 mil pontos, e depois a região dos 98, que é o próximo suporte do índice, e as resistências que ele vai ter agora vai ser superando os 103 mil pontos, se mantendo acima dessa região de preço, e o próximo alvo é 108. Então eu não duvido que nós atingimos a nossa máxima histórica ainda esse ano. Se os bancos tiverem uma boa movimentação até o final do ano, pode ser que a gente tenha uma pernada de alta ainda mais interessante, nos leve lá na casa dos 118, 120 mil pontos novamente. Mas isso é uma projeção e o que a gente tem que ver é o agora, tá? Então, ponto de suporte do índice vai ser o primeiro ponto, é os 100 mil e depois os 98 mil pontos. Trouxe alguns ativos aqui para vocês, o primeiro deles é o ZIN5, está numa região de preço bem interessante. O primeiro ponto a se observar aqui foi esse suporte aqui que ele manteve dos R$7, é o primeiro ponto. Aqui o segundo ponto para que a gente fique de olho vai ser o rompimento dessa lateralização, dessa congestão aqui no 7,81. Está um pouquinho distante ainda, mas é um ativo que a gente pode ficar de olho aqui porque ele tem duas resistências menores, certo? Ele tem essa primeira resistência aqui na casa dos 7,22, para quem quer trabalhar com um stopzinho mais curto aqui, 7,22, e o outro região de suporte vai ser a região do 7. Então eu gosto desse movimento de caixote aqui, esse movimento de lateralização. É uma região de preço que ele já teve no passado. Ó, vou sempre mostrar isso aqui para vocês, que eu gosto muito de fazer, porque isso aqui é uma memória de preço. Então sempre que ele se encontrar nessa região aqui, ele vai ter memórias de preço, de suportes e resistências, tá? Então aqui, ó, nosso ZIN5 já teve nessa região de preço, nessa congestão, e o ano passado, quando rompeu isso aqui, teve uma boa valorização. Então a gente tem que ficar de olho nessa entrada aqui, ó, nessa região de cima do caixote aqui, que é 7,81, é um ponto para ficar de olho no ativo.
tá? É um ponto interessante para ficar de olho em usina 5. Ainda está no meio do caminho desse ponto. Lembrando a todos que isso não é uma recomendação de compra e nem de venda de ativos. É apenas um caráter educativo e informativo. Mas se o conteúdo é legal, deixa um like, compartilha, escreve aí. Próximo ativo, a queridinha do mercado, Itaúsa. Itaúsa está muito parecido com a Usin 5 também, ó. Se a gente der uma olhada aqui, ó, tá um pouco parecido. A diferença é que a Usin 5 teve uma pernadinha maior de alta. De novo, nós temos um caixote, uma região de preço de negociação aqui, certo? Que é uma região bem antiga de preço, porque normalmente a Itaúsa trabalha acima desses patamares, aí ficou todo o ano de 2019 ficou acima desse patamar de preço. Então aqui é um ponto interessante, ó. Ele tem duas resistências, uma é a primeira que pode dar um andamento para o movimento, que é essa aqui, para quem quer antecipar o movimento, 13, 10 com 36, é um ponto que a gente pode ficar de olho, que rompendo essa região aqui, e aí depois é o próximo, que é um pouquinho mais acima, que é os 10,59, mas acredito que o ativo ganhe força no rompimento dessa região. Então tá muito bonito, tá bem marcado os suportes, é fácil de ver aqui, ó, o primeiro suporte e o segundo suporte do ativo. Então tá bem fácil os pontos aqui. Itaúsa é uma empresa que o pessoal gosta muito de dividendos, gosta muito de ver ela a longo prazo, e na casa dos 10,27 segue sendo um preço atrativo pro ativo, certo? Sinqia, esse aqui tá muito legal, inclusive tem o nosso grupo do WhatsApp, aí eu falei para algumas pessoas que me perguntaram a respeito de Sinqia, acho que foi o Gilberto que me perguntou a respeito de Sinqia, eu disse para ele assim, ó, tá legal aqui, falei que aqui era compra para ele, que aqui era um ponto interessante de compra na casa dos 18, não sei se ele chegou a entrar no ativo 2 dias depois, ele teve uma valorização de 25%. E agora segue numa bandeira de alta. A gente vai traçar a bandeirinha aqui, teve essa pernada de alta aqui, certo? E aí fez a bandeira. Qual é o alvo num rompimento de bandeira? O rompimento da bandeira, da parte superior da bandeira, vai projetar o mastro. Esse aqui, ó, agora sim, corrigindo. Então esse aqui é o movimento que a gente pode ver um possível alvo a hora que Sinqia romper essa bandeirinha, pode ser lá na casa dos R$31. Então é um alvo bem interessante para o ativo, que é um ativo que quando anda, velho, sai da frente, anda muito. Peguei boas valorizações já com Sinqia e fica um tempão congestionado, não tem tanta liquidez, mas a hora que anda, explode. Próximo ativo aqui é a Marfrig, foi uma das maiores altas da sexta-feira, subiu 8,6%, teve uma forte valorização. Primeiro ela quebrou aquela região de congestão que ela vinha nesse caixote aqui, ó, com um bom tempo descansando, foi um dos primeiros ativos que se favorece muito com a alta do dólar. Então rompeu essa região de caixote aqui, ó, beliscou 1, 2, 3 vezes. E aí na sexta-feira foi embora, né? O suporte está muito bem marcado no ativo, agora não é ponto de entrada ainda, porque ele está se aproximando aqui na sua resistência, é topo, não é topo histórico, mas está se aproximando aqui ao gráfico mensal. É muito importante a gente dar zoom, sair. Então o Marfrig já teve negociado aí na casa dos seus R$23, 24. Então aqui não é topo histórico do ativo, se a gente olha no diário aqui e volta, ó, a gente pode achar que é topo histórico, mas não é. E essa figura, esse movimento arredondado aqui pode fazer uma das formações gráficas que eu mais acho interessante, que é o Cup and Handle. Que é esse movimento arredondado aqui, ó, ele é bem interessante. E agora quando ele faz esse movimento aqui, a gente traça a resistência, vai ser nessa região. Então o interessante depois de todo esse movimento seria que
Marfrig descansasse nessa região de preço aqui, nessa região dos 14,70, ela descansasse nessa região de preço aqui para voltar a ter uma explosão e uma forte valorização. Magazine Luiza, o ativo que não para de subir nunca. De vez em quando ele tem uma queda, olha só, todo o histórico dele foi poucas as vezes que nós tivemos uma oportunidade como nessa crise aí. O gráfico mensal, olha só que loucura o gráfico mensal de Magazine Luiza desde 2017. Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde 2017 só teve 10 meses que o ativo teve um candle vermelho, teve um candle de queda. E a maioria desses candles são mínimos, como a gente pode ver aqui. São bem pequenos. 10%, 5%, 2%, 3%. E aqui na crise a gente teve 9% e 22%. Depois disso, desde o seu fundo aqui do mês de março, já tem uma valorização de 228%. Então a gente vem para o gráfico diário, ó, e vê que tem pouca oportunidade. Então quando o ativo dá uma descansada, dá uma corrigida, ele chega, ele rompe topo, rompe com força, dá uma descansada. Rompe topo, vai com força e dá uma descansada. Então aqui, ó, de novo, segue no seu topo histórico, está sempre no topo histórico, quase. Então o ponto a ser observado é esse aqui, 82,51, que é o rompimento que pode dar mais uma pernada aí de 10 a 20% tranquilo no ativo. Então a gente pode projetar essa pernada aqui, ó. Eu vou usar o Fibo do próximo alvo de Magazine Luiza no rompimento de 82,51. Projeção de Fibonacci. Fundo, topo, fundo. Então aqui, ó, 100% desse movimento, dessa última pernada de alta, seria um alvo maior do ativo, R$93. É um alvo mais seguro que tu poderia botar aqui, 87,65. Ou compra e esquece, né? Como alguns amigos meus falam assim, não, Magazine Luiza compra e esquece que daqui a pouco vai estar R$300. Aí é a avaliação de canal. O próximo ativo é a Lynx, foi um pedido aqui do canal. Tá muito bonita, ela rompeu a região de resistência aqui, esse suporte dela. Agora é suporte, tá? Então rompeu essa região aqui e tá descansando nessa região de preço aqui. Então tá muito bonito, tá dando oportunidade, tá em ponto para quem acha que o ativo é bom para longo prazo, fazer uma avaliação, tá num ponto interessante de compra. E aí a gente pode projetar essa pernada de alta aqui, ó, lá para cima. Então a gente vai fazer de novo a projeção para esse fundo, topo no rompimento, descanso na resistência. Então a gente pode ter um alvo mais otimista aí na casa dos R$33, o que seria uma valorização aí de 25%. Próximo, Centauro. Centauro, um ativo que eu gosto muito, tá um pouquinho truncado aí por causa do seu follow-on, tá, que saiu a R$32, se eu não me engano. E aqui, ó, segue numa lateralização, numa congestão. E olha, a hora que entrar fluxo comprador nesse ativo, sai da frente. Ele já vem aí a 32 dias de lateralização, de descanso. A hora que ele romper, tem algumas resistências, tá? Que tem que ficar de olho. A primeira resistência vai ser esse rompimento aqui. Então tem uma barreira na frente aqui e por último aqui. Então a explosão do ativo vai ser acima dos R$36. Acredito que vai dar uma porrada para cima e ir lá na região lá dos 45 novamente. Mas para isso ele precisa romper esses 3 pontos aqui que tem que ficar de olho, ó, 33, 34,50 e R$37. São os 3 pontos aí que o ativo
rompendo essa barreira que tem na frente dela, vai ter uma boa movimentação. E está perto do suporte, né? Então aqui já está bem marcado o suporte, testou na quinta, na sexta, e vamos ver como é que vai se sair a Centauro ao decorrer da semana. E o próximo ativo a ser analisado é a Valid 3. Ele está num descanso saudável, num período menor de tempo, ó, 60 minutos, a gente pode ver uma bandeirinha. A gente pode ver como uma bandeirinha da última pernada que ele fez. Ó. Então aqui está num descanso, vai vir, ele vindo testar agora essa região de resistência aqui, vai ser bem interessante, pode dar uma boa pernada e pode replicar essa pernada de alta aqui, ó. Tá? O primeiro alvo é esse aqui, ó, do fundo até aí em cima, certo? Então é esse o movimento aqui, é o primeiro, ó. Então pode replicar esse aqui para cima. Aqui na casa dos 15,50. E o segundo movimento é ele replicar esse movimento aqui. Aí sim, aí a gente vai estar lá na casa dos 18,90, e é o alvo que eu acho mais interessante aqui em Valid pelo esse gap. Olha o tamanho desse gap aqui, ele tem um gap de 6% e meio de movimento. Então esse aqui esse aqui é o ponto que eu acho mais interessante. Certo, gente? Obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana e bons estudos.